Graça e paz, meus amados irmãos. Nós sabemos que para nós existe um único Deus verdadeiro, mas que existem vários deuses, vários que se chamam e são chamados e são tidos como deuses desde muito tempo. Desde muito tempo. Ok? O apóstolo Paulo diz o seguinte, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo de número 5. 1 Coríntios 8, versículo de número 5. Ele diz assim, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 8, versículo de número 5. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, olha só que interessante, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós quem? Os discípulos, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor. Aqui consta Jesus Cristo, mas no correto seria Yeshua o Messias, pelo qual somos todos ou todas as coisas e nós por ele. Por que eu não falo todas as coisas? Porque as coisas é acréscimo, não consta nos textos gregos antigos. Então, pelo qual são todos e nós por ele. Então o apóstolo Paulo ele não negou de maneira nenhuma a existência de outros deuses, né? E que se chamavam assim, né? Que se chamavam deuses. Olha só o versículo de número 5, vamos voltar um pouquinho. O que ele diz aí? Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, não é alguns que são chamados, mas que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, eis o grande mistério, como há muitos deuses e muitos senhores. O versículo de número 4, né, diz o seguinte, assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, aqueles que recebem veneração, idolatria, sabemos que o ídolo, aquele que é idolatrado, nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Ok? Então, só existe um Deus que é o verdadeiro. Mas existem muitos outros que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra. Como há muitos deuses que assim se chamam, né? E muitos senhores. Como diz aqui, olha, versículo de número 5. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há, ele não está negando, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós, olha só, para nós quem? Os discípulos, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Yeshua o Messias, pelo qual são todos ou todas as coisas e nós por ele. O que se entende? O que se entende é que nós temos um Deus. E todo Deus, né? E aqui Paulo fala aos gregos, todo Deus tem um nome. Correto? Todo Deus tem um nome. Quando você entra na Bíblia, você vê sempre ali um Deus com o seu nome. Bom, segundo as testemunhas de Jeová e também algumas outras linhas protestantes, o nome do Pai seria Jeová. Bom, isso não pode ser. Eu vou explicar o porquê. Porque em hebraico, a língua da antiga aliança, não existe nem a letra J e nem seu fonema com som de G, como na pronúncia Jeová. Aramaico também não existe. E nem em grego. O que significa isso? Que nunca a pronúncia daquilo que se tem como nome de Deus seria Jeová.
Até porque aquilo que se tem como nome de Deus, que no caso seria o tetragrama, não é também o nome de Deus. Ok? A pronúncia do tetragrama, que é um verbo no infinitivo, né, composta aí pelas letras do Aleph Beit, o alfabeto hebraico, Yod, Rei, Vav, Rei, que transliterou-se universalmente como YHWH, pré-exílio era Yahuwah, Yahuwah ou Yahuwah. A forma resumida, Yahu, certo? Então veja bem, foneticamente não existe nenhuma associação sequer próxima do som do G, né, encontrado na letra J. Não existe. Pós-exílio, Yehoah, da onde em substituição a algumas letras e a neutralidade de outras por conta do nosso idioma o H ser mudo, por exemplo, que seria a letra Rei, e a substituição do iota, do grego, que o português adotou como I, pela letra J, veio então a pronúncia Jeová. Então, os católicos usam pré-exílio, Yahuwah, que eles transliteraram com a anulação de algumas letras que no nosso idioma, na língua portuguesa, são nulas, como a Rei, que tem som, que seria som de 2 R's, mas eles tiveram como H, ela foi anulada, e ficou o chamado Javé. Já as testemunhas de Jeová e os pentecostais trouxeram em suas traduções Jeová de Yehoah, pós-exílio babilônico. Mas a pronúncia do tetragrama, né, seja pré-exílio, Yahuwah, ou pós-exílio, Yehoah, nenhuma das pronúncias dadas, ou corretas sendo assim, ou o tetragrama é o nome do Eterno, é o nome de Deus. Mas sim a maneira como ele seria chamado e conhecido de eternidade a eternidade. O que acontece é que em hebraico, Hashem, o nome, pode ser o pseudônimo, a maneira que se deu a conhecer, a maneira como gostaria de ser chamado, a forma como seria conhecido, a maneira que como conhecido definia quem ele era, no caso o tetragrama, um verbo no infinitivo, ou o eterno, como alguns judeus assim se dirigem a ele. Mas este não é o nome de Deus. Você pode notar que na maioria das traduções entra como se fosse um adjetivo, uma qualificação, terceirizando características de uma pessoa e não propriamente seu nome. Abram comigo suas Bíblias aí em Isaías 52, versículo de número 5. Isaías 52, versículo de número 5. Olha o que diz. E agora que tenho eu aqui que fazer, diz o, aqui constaria onde está Senhor em caixa alta, o tetragrama, Yod, Rei, Vav, Rei, ou na transliteração universal, YHWH, tá? YHWH, lembrando que os Hs deveriam ter som de 2 Rs e não mudo, tá certo? E o W deveria ter som de U, tá? Só para vocês saberem. E agora que tenho eu aqui que fazer, diz Yahuwah, Yehoah, né, no caso aqui pós-exílio, Isaías, ou Yahu, que é a forma abreviada, ou Yehu, que é a forma abreviada. Sendo assim, e agora que tenho aqui que fazer, diz o, está utilizando o tetragrama que aqui se encontra como Senhor em caixa alta, como adjetivo, qualificação de alguém a quem se dirige, e não, como que eu posso dizer, um nome próprio. E agora que tenho eu aqui que fazer, diz o tetragrama, que eles chamam de Jeová, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão, os que dominam sobre ele dão uivos, diz novamente o, veja bem, está entrando como qualificação. Então, o eterno, né? O que eles chamam
Em algumas traduções trazem como Jeová, erroneamente. E o meu nome, olha só que interessante, e o meu nome é blasfemado. Então, em nenhum momento cita o tetragrama aqui, ou o chamado, ou a pronúncia que dão a ele erroneamente como Jeová, como se fosse o nome. Tá? E ele diz que o nome dele é blasfemado incessantemente todo dia. Mas olha o versículo de número 6. Portanto, o meu povo saberá, indicativo do futuro, o meu nome. Ué, como que o nome dele poderia estar sendo blasfemado, como nós lemos no versículo de número 5, sendo que ele nem havia dado seu nome a conhecer ainda? E agora? Então quer dizer que aqui, ó, onde está em caixa alta, que trazem algumas versões como Jeová, né, onde está escrito Senhor aqui, que consta o tetragrama em hebraico, quer dizer então que o tetragrama não é um nome. Logo, qualquer pronúncia que se dê a ele, seja Jeová, Javé, etc, 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 nenhuma delas é o nome do Eterno. Porque o que ele diz aqui no versículo 6? Portanto, o meu povo saberá, indicativo do futuro, o meu nome. Por esta causa naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Então, o nome não é Jeová, tá? Por que não é Jeová? Porque não existe, primeira coisa, não existe a letra J em hebraico. E lembrando que nós temos que fazer transliteração. E em transliteração se conserva o fonema materno no idioma endereçado. Em nenhum momento a pronúncia materna do tetragrama traz sequer o fonema J, como em Javé ou Jeová. E mais, o tetragrama entra como qualificação, um adjetivo à pessoa do Eterno, e não o seu nome próprio, como nós acabamos de ver aqui em Isaías 52, 5 e 6. Ok? Não perca o próximo vídeo que daremos continuidade a essa explicação.